Olá, olá, vamos trabalhar aqui com o teste Kruskal-Wallis, né? Ele é o equivalente ao teste não paramétrico para nova, né? Onde a variável ela deve estar numa escala ordinal ou numérica e os pressupostos de normalidade e homogeneidade das variâncias comprometidas, né? Então, a gente vai trabalhar aqui com sujeitos de no mínimo 5, né? O número de dados, e o número de grupos, pelo menos 3. Quando isso não ocorrer, né, a gente acaba usando, por exemplo, o Wilson independente e dependente, para se analisar, por exemplo, dois grupos, né? Então, ele é também conhecido como o ANOVA by Rank's Test. Para que serve, afinal, esse teste, né? Ele é utilizado quando a gente quer testar a hipótese de que várias amostras têm a mesma distribuição, né? 3, 4 grupos. Então, uma vacina que é usada em 4 regiões diferentes do mundo, por exemplo, né? É um exemplo que a gente pode usar, ou dentre outros. O mesmo se baseia em postos, né? Tem um ranqueamento envolvido, e a gente tem dois tipos de avaliações, né, de critérios. Então a gente tem aqui, por exemplo, os grupos têm a mesma distribuição de valores ou os grupos não têm a mesma distribuição. A fórmula que se usa, na realidade, aqui tem algumas variáveis. A gente vai calcular esse H, né, onde N é o número de dados de todos os grupos, o número de dados totais. Né. Esse aqui, esse Nzinho, é considerado como o número de sujeitos de cada grupo. Por exemplo, se eu tenho 3 grupos e cada grupo tem 10 dados, então N vai ser igual a 10 para cada grupo. Né? E R vai ser o somatório dos postos de cada grupo. Né? Eu vou ranquear dentre esses exemplos que eu dei de 3 grupos de 10 dados. Né? Então a gente vai ranquear aí de uma ordem do menor ao maior. E aí vai fazer o somatório dentre cada grupo. Bom, o exercício que a gente pode trabalhar aqui, ele é elencado como 3 grupos, né, de sujeitos relativos ao número de vezes que eles fizeram uma compra em um shopping específico durante um mês. Tá? E a gente quer entender se os grupos apresentam ou não a mesma distribuição. Então, o grupo 1 ele tem 6 dados, né? O grupo 2 também, assim como o grupo 3. Tá? Então, a seguir a gente vai trabalhar ele junto ao Excel. Bom, vamos trabalhar aqui com um exercício, né? Eu já coloquei os dados de cada grupo, então a gente tem os 6 dados. E o primeiro passo para a gente fazer esse exercício vai ser colocar todos esses dados dos grupos aqui. Então, a gente pode colocar um Ctrl C e Ctrl V. Para auxiliar no entendimento, eu coloquei umas cores. Né? Por exemplo, o grupo 1 vai ser azul, o grupo 2 vai ser com a letra vermelha e o grupo 3 em cinza. Tá? Bom, eu tenho todos os dados aqui. Eu vou replicar eles, tá? Para essas células aqui. E o meu trabalho vai ser elencar eles do menor ao maior, tá? Aqui eu seleciono continuar com a seleção atual. Ele vai selecionar só aquele grupo de células. E aqui eu vou poder colocar os grupos elencados. Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Para deixar ele separadinho. Isso vai ajudar a gente depois numa análise por meio do software. Bom, nosso trabalho agora vai ser colocar eles em um ordenamento. Aqui a gente pode colocar postos. Né? Então a gente vai ter um trabalho de ordenar eles. Aqui vai ser o número 1, número 2, número 3, 4 e assim por diante. Por que eu faço isso manualmente? Isso é importante justamente para que eu avalie tão logo se vai ter alguma repetição. Né? Aqui eu estou no 14º, 15º, e aqui eu já analiso o que tem. Olha, número 20 ele acaba se repetindo. Para que eu acerte isso, eu vou fazer a média dos seus posicionamentos. Então, número 15 e o número 16. Isso é replicado para cá. Cabe a gente olhar com calma. Ele é realmente o posto 15. Então, fazer do 15 e do 16. E aqui
Por conseguinte, vai ser 17 e 18. Eu posso avaliar que está certo o meu ranqueamento pela minha contagem aqui que eu deixei do meu número de dados das células F. Bom, dando continuação, antes ele estava com algumas cores, acabei retirando para auxiliar na compreensão. Aqui, justamente para a gente organizar melhor, é importante que a gente sempre compare com o nosso grupo que está do lado, né? Com a numeração que está do lado. Isso vai nos auxiliar depois para a organização da nossa própria planilha. Então, eu geralmente coloco uma cor aqui, né, específica, exatamente no mesmo formato, justamente para a gente acabar se achando. Pode ver que aqui tem o grupo 3, aqui no meio grupo 2, grupo 1, perdão, aqui o grupo 3 de novo, e assim por diante. Eu vou passar essa etapa enquanto eu agilizo para a gente dar uma continuação. Feita a formatação, a gente pode avaliar aqui que os postos estão certinhos. Esse aqui, ele realmente está no grupo 2, esses aqui estão no grupo 1, grupo 3 e assim por diante. Aqui a gente vai fazer a soma, né, do ranqueamento do grupo A, que é o grupo, na realidade, G1, né? Vamos trocar aqui, vou deixar certinho. Grupo G2 e grupo G3, assim como nesse aqui, grupo G1, grupo G2 e grupo G3. Isso aqui é mais formatação, mas nos ajuda na organização, tá? Então a gente vai somar aqui, vai fazer um igual soma, né, aquela fórmula, e a gente vai pegar, obviamente, aqueles do grupo 1, que é o azul. A gente pode selecionar eles aqui, com um ponto vírgula eu separo, só seleciono as células que me têm interesse, e aí eu dou um Enter. Semelhantemente, eu vou fazer isso para o grupo 2 ali, né? Aí eu seleciono só os vermelhos, por isso que as cores acabam auxiliando bastante no nosso cálculo, até justamente para a gente não se perder. Aqui o grupo 2, grupo 3, em cinza. Aqui dá um Enter, tá? Então aqui eles vão ter todos eles somados, né, por cores. Em seguida eu vou fazer uma contagem, ou eu posso já deixar isso pré-determinado, ou eu posso olhar, por exemplo, aqui nos dados e olhar aqui embaixo, número 18, posso botar manualmente ou coloco uma contagem, tá? Isso não tem problema. Como eu tenho 3 grupos, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, então eu vou colocar K igual a 3. Ele significa o número de grupos, né, que eu tenho para trabalhar. Aqui vai ser o número de dados, como a gente já tinha comentado no início do exercício. Vai ter cada um 6 dados. Eu acabo colocando sempre uma contagem, porque isso pode de fato mudar para cada exercício. E justamente para evitar que eu venha a errar manualmente. Em seguida, a gente vai trabalhar para calcular esse H. Se a gente ter como auxílio essa figura aqui, a gente vai olhar que aquela fórmula que eu acabei apresentando anteriormente, ela é bem estabelecida, bem clara. Para evitar assim da gente digitar e gastar um pouco mais de tempo, eu já deixei ela pré-determinada aqui. Se a gente notar, ela já vai fazer, vai puxar a célula, né, do ranqueamento do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, assim como o N, ela vai fazer uso também dos dados de cada grupo, número 6, número 6 e número 6 de cada grupo aqui pré-determinado. E eu dou um Enter, eu acabo achando 0,88, tá bem? Então, cabe lembrar que esse N aqui é o número total de dados, né, que seria o número 18. Aqui eu vou fazer um somatório, né? Então, um somatório de cada ranqueamento ao quadrado sobre cada número de dados de cada grupo. Esse número pode variar, não necessariamente ele é número 6 e pode ser que esse ou os outros dois sejam até diferentes. Então, isso varia de cada exercício. E esse número aqui vai ser também somado com 1 multiplicado por 3. É o número 18 aqui, o nosso Nzão, tá? Para que a gente calcule P,
a gente vai usar a fórmula igual à distribuição π².cd, né? Para aqueles que usam Excel em português. Aqui eu já deixei selecionado, mas a gente vai fazer uso justamente dessa célula aqui de H e, detalhe, para 2 graus de liberdade. Por quê? Porque a gente tem um K igual a 3. E para a gente achar o número de graus de liberdade, cabe a gente fazer o número de K menos 1. E a gente acaba encontrando 2 graus de liberdade. Tá? Então a gente vai acabar achando 0,64 e uma série de números a seguir. Bom, nosso exercício ainda não acabou, né? A gente tem uma repetição aqui, a gente tem que lidar com ela para fazer uma breve correção. Não vai trazer muita diferença no valor, mas ela é importante. Então, a gente vai ter um ranqueamento aqui. Qual ranqueamento que é? A gente vai olhar, é o 15.5. Então, a gente vai colocar aqui 15.5. E ele acaba repetindo 2 vezes apenas, né? Para os números 20 e 20 aqui do grupo 1 e do grupo 3. Então, a gente vai colocar número 2. A fórmula que a gente tem aqui para ser usada é t igual a o número de repetições ao cubo menos o número de repetições. Então a gente acaba colocando essa célula aqui do número de repetições ao cubo menos ela mesma. A gente acaba achando número 6. Tá? Se tivesse outras repetições, a gente vai acabar somando, mas nesse caso só tem uma repetição. Então a gente vai achar soma igual a 6. Né? Isso é importante para que a gente faça essa correção. Agora, a gente vai trabalhar com essa formulazinha que eu deixei aqui do lado, número 8.2, enfim, ela foi retirada de uma literatura, para que a gente comece a trabalhar nesse H corrigido. A gente vai calcular com 1 menos o somatório do termo de correção, né, que é esse t, no caso vai ser igual a 6, sobre n ao cubo menos n. Esse n que eu me refiro é o nosso n aqui, número total de dados. E ele está calculado aqui e é igual a 0,99 e uma série de números. Para eu calcular, então, o H corrigido é super simples. Eu vou calcular da seguinte forma. Eu vou pegar o R3, a minha célula R3, que é referente ao H já calculado anteriormente, e vou simplesmente dividir por esse valor aqui de correção de 0,99. E eu acabo encontrando 0,88. Semelhantemente, assim como eu calculei o P valor aqui em cima, eu vou calcular ele simplesmente da mesma forma com o P corrigido. Da seguinte forma, distribuição Q².cd com 2 graus de liberdade com esse valor de H corrigido. Eu vou acabar achando 0,64. Não muito diferente daquilo que a gente já tinha encontrado, o valor de correção nesse caso foi bem baixo, então deu tudo certo. Bom, no momento que eu tenho 0,64, que é um valor aí de P valor corrigido, e ele é maior que 0,5, a gente pode concluir o seguinte. Portanto, dado que P valor é maior do que 0,05, também pela tabela Q², conclui-se que não existem diferenças, né? Acaba se tornando até inconclusivo diferenças significantes entre os grupos. Ok? Esse é o resultado. Agora, a gente vai analisar para ver se esses valores que a gente calculou estão corretos perante a um software de análise não paramétrica. Em minha conclusão, eu tinha comentado que pela tabela quadrado, ainda que o nosso valor, p-valor, ele é maior que 0,05, a gente pode concluir que é inconclusivo. Por quê? Porque se a gente olhar o grupo, esse grupo de graus de liberdade número 2, lembrando que o nosso p-valor deu 0,64 aproximadamente, a gente pode analisar aqui que ele estaria nessa linha aqui, ó, muito perto entre 0,9 e 0,5, então acaba sendo realmente muito maior do que 0,05. Bom, lidando aqui com Action Stat, né, que é uma ferramenta para análise mais rápida, né, mais dinâmica dos nossos grupos, a gente vai poder calcular aqui por essa aba não paramétrica
Kruskal-Wallis, que é o nosso tema de hoje. A gente vai pegar aqui dados de entrada, tá? Então seria o quê? A gente vai pegar todos os dados e os grupos. Vai selecionar. Pode ver que estão todos aqui, G1, G2 e G3. A gente vai fazer a leitura, ok? A variável de resposta serão todos os dados e os grupos serão, obviamente, meus grupos. Não seleciono essa parte, célula atual que eu tinha selecionado, bem simples, e dou OK. Dando prosseguimento, a gente fez o cálculo aqui, ele é bem rápido. Meu cálculo de p-valor pelo ActionStat deu 0.64 e o meu H 0.88. Se a gente analisar aqui, o meu p-valor calculado, vou copiar, fica mais simples, tá? A gente analisar um ao lado do outro. Aqui. A gente pode analisar que deu 0.881, né? Para H, muito próximo de ambos. E 0.6437, muito próximo também, se não praticamente iguais, se a gente for analisar. Então, estão corretos os nossos valores e a nossa conclusão também está assertiva. Bom, lidando com algumas considerações finais aqui, a gente tem que analisar. Bom, no teste Kruskal-Wallis, né, é importante observar que a amostra, se for pequena, algo em torno de 3 grupos, tendo 5 dados por grupo, ou ocorrendo vários empates, de quase maior de 1/3 dos dados, ele acaba perdendo um poder estatístico, né? E aí a gente acaba tendo que trabalhar com outras ferramentas de softwares, tá? Então isso é importante de se lidar. Outro ponto para a gente finalizar é que na prática esse H corrigido, né, quando a gente tem termos repetidos, ele acaba mudando muito pouco, né? E acaba que basta um grupo ser diferente dos demais que o resultado de H ele vai acabar rejeitando H0, né? Que é a questão de ter a distribuição de fato, ter uma correlação entre eles. Então isso é importante. Ou seja, o resultado mostrará que há pelo menos um grupo de dados que se diferencia dos demais. Então cabe isso ficar bem claro para a gente. Bom, esse foi a videoaula em relação a Kruskal-Wallis e a gente vai trabalhando outros temas ao longo da disciplina. Até mais.